Bom dia, irmãos. Graça e paz por Cristo. Amém? Prazer estar junto com os irmãos e prazer maior compartilhar da palavra de Deus nesse dia, juntamente com os irmãos. Domingo passado eu falaria aqui, mas a vontade de Deus é maior. Meu pastor tinha preparado tudo e ele quem fez a meditação, né? Quem entregou a meditação. E ficou para mim a parte de hoje. Mas eu gostaria de falar para os irmãos que eu não estava enfermo não, viu? Eu estava sobre efeitos de medicamento e ainda estou. Mas são coisas que vão aparecendo com quem vai ficando velho. Vai começando a tomar remédio e vai surgindo algumas coisas. Mas queria dizer que quando meu pastor estava aqui falando, para mim foi de grande valia, porque tinha preparado um trabalho e ouvi ele acrescentar ainda mais sobre esse trabalho. E ouvi sobre o pedido de uma mulher que fez pelos filhos, fez com que a gente começasse a enxergar muitas coisas, porque as duas histórias, as duas passagens se resumem em uma só, né? E Deus permitiu que eu ouvisse o meu pastor falando e que hoje completasse essa passagem. Que Deus abençoe e que eu possa trazer para os irmãos esse fechamento e que a igreja venha ser edificada pela palavra de Deus. Amém? Mateus 20, de 24 a 28. Diz assim a palavra de Deus: Ao ouvirem isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governantes dos gentios os dominam, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse o que vos sirva. E que entre vós quiser ser o primeiro, será o vosso servo. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Palavra de Deus, que Deus realmente esteja falando com os irmãos e que eu seja somente um processo de falar da palavra de Deus. Seja usado somente para falar da palavra de Deus. E eu agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede. E peço perdão pelos meus erros em nome de Jesus. Amém. O verdadeiro padrão de grandeza entre os crentes. Nós já ouvimos várias passagens, várias mensagens falando de como que o crente se torna grande e como que um crente que se julga grande se torna pequeno. Isso, a partir dos tempos, a gente vai ouvindo, conforme a gente vai apreciando as mensagens de Deus. Mas, muitas vezes, nós não colocamos em prática na nossa vida. E muitas vezes, quando nós erramos, nós lembramos, poxa, não podia ter agido assim. Devia ter agido de forma diferente. E nós nos julgamos e falamos, pô, hoje eu me tornei um crente pequeno. E quando você faz algo bom, você fala assim, hoje eu me tornei alguém grande na presença de Deus. Então, glórias a Deus. Em primeiro lugar, nós aprendemos que mesmo entre verdadeiros discípulos de Jesus, pode haver orgulho, ciúme e amor. Pode haver muitas coisas entre os verdadeiros discípulos de Jesus. Nós vimos aqui que estão os 12. Jesus está falando, de repente uma mulher se levanta ali e chega a Jesus e faz um pedido estranho. Senhor, permita que os meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no reino. É interessante aquilo lá porque eles tinham um temor, tinham sabedoria de que havia um reino e havia uma esperança desse reino. E ela já está preparando um jeito dos filhos se colocarem no melhor lugar ali. Muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes nós achamos que nós podemos organizar a nossa vida, chegarmos no primeiro lugar, mas é a vontade de Deus que é soberana, e não a nossa. O pedido dessa mulher foi estranho, e o pior foi os filhos
estarem juntos e consentindo. Só que aquilo causou uma indignação dos outros, né? Tiago e João pediram para sentar uma à direita e outra à esquerda de Jesus, na glória do seu reino, o que é entendido como uma busca de superioridade e autoridade sobre os demais discípulos. A impressão que eles passaram, embora o pedido deles ali no momento não fosse uma coisa para eles anormal, mas para quem estava ouvindo, a recíproca foi totalmente ao contrário. Espera aí, eles querem estar em lugar superior ao nosso, eles querem simplesmente estar acima de nós. Como nós somos todos iguais, todos somos discípulos. Já causa um problema, né? Ora, ouvindo isso, no versículo 24, ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Orgulho é dos mais antigos e mais danosos pecados da humanidade. A Bíblia relata vários exemplos sobre isso. Adão e Eva pecaram porque foram seduzidos a comer um fruto proibido e pensaram que poderiam ser como Deus. O adversário colocou no coração de Adão e Eva que Deus não queria que eles comessem, porque tinha medo que eles se tornassem iguais, né? O mesmo pensamento de Lúcifer, né? Lúcifer é um nome que colocaram no adversário aí, que se levantou com rebeldia e queria ser igual a Deus. Orgulho, né? Judas 6 diz que os anjos, foi por orgulho que os anjos caíram, e muito mais. Nabucodonosor, rei, grande, poderoso, se achou Deus, e Deus o humilhou a ponto de se tornar como um animal e viver uma parte da vida totalmente longe daquelas riquezas e vivendo humilhado. A grandeza do seu império, viveu como um animal. O orgulho é causador de muitos danos sofrido pelos santos de Deus, depois da conversão. Isso, quem disse foi o bispo Joseph Hall. Dizer que é um bispo que viveu entre 1574 a 1656. Os pensamentos dele, né, diz que o orgulho é o causador de muitos danos sofridos pelos santos de Deus depois da conversão. Eu ouvi um irmão falar aqui, e algumas vezes no início da minha conversão, eu citava a palavra orgulho. O irmão falava: isso tem que ser retirado do vocabulário cristão. Orgulho não existe. Não se sinta maior do que ninguém. Se sinta sempre menor. Não busque o melhor lugar, mas busque um lugar que foi preparado para você. Então não se sinta maior do que ninguém, não. Isso é a pior coisa que pode acontecer, é você se achar maior ou superior a alguém. A melhor coisa que pode acontecer é você sempre olhar para as pessoas como se as pessoas estiverem acima de você. Aí você vai estar pronto para servir. Então o orgulho é muito perigoso com relação a isso. Tem um caso na Bíblia que diz sobre um homem que era leproso, né? E uma menina, com toda simplicidade, vai e coloca a cura daquilo na mão, né? E ele dá uma olhada quando o profeta diz o que ele precisa fazer para se libertar daquilo, e o orgulho fala mais alto. E ele diz: não tinha rio melhor do que esse para me tomar banho, do que nesse rio sujo aí? Deus está falando. E muitas vezes nós não estamos ouvindo, porque nosso orgulho, às vezes, diz que nós não precisamos disso. Nós temos condições melhores sobre as coisas. Faça. Se Deus falou, faça. Não deixa o orgulho falar mais alto, né? O orgulho é a vestimenta mais íntima do qual nós nos despimos por último e que vestimos primeiro. Todos nós nascemos com isso, viu? Nós precisamos é nos despir do orgulho. Provérbios 16, 18 diz que a soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. Mateus 23, 12 diz: pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado,
E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. O inverso das coisas, né? Muitas vezes nós pensamos que o modo como nós agimos nos torna maior. Não. É totalmente ao contrário. Não tente se exaltar. Se humilha, é melhor se humilhar do que se exaltar. Uma vida de autonegação e gentileza para com os outros. Esse é o segundo ponto. Não seja orgulhoso. Segundo ponto diz, uma vida de autonegação e gentileza para com os outros é o verdadeiro segredo da grandeza no reino de Cristo. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Jesus falando isso. É totalmente o inverso do padrão humano, né? É totalmente ao contrário. Os padrões do mundo e os critérios de Cristo são largamente diferentes. Entre os filhos desse mundo é considerado maior o que tem posse, tem mais dinheiro, maior posição social. Eu tiro como exemplo, não tenho hábito de ficar falando coisas que acontecem no cotidiano. Meu patrão é uma pessoa que aqui em Prudente talvez seja um cara dos mais ricos. Mas quem tiver a oportunidade de conversar com ele, ele é simples igual todo mundo. Come com uma marmita na mão, sentado na mesa junto com os funcionários e bate papo com todo mundo como se ele fosse funcionário. E eu fico admirado que ele é pastor, é formado, é empresário, tem dinheiro e nada daquilo faz diferença na vida dele. E toda vez ele está falando de Deus. E eu falei para ele, o teu testemunho é dado não pelas coisas que você fala, mas também pelo que os outros falam de você. E eu só tenho ouvido coisas boas de você. É um dos exemplos que eu pego para mim. Está sempre pronto para falar de Deus e nunca está assim com aquele negócio de falar que ele é maior. Tem pessoas que chegam na empresa, eu estou tirando como exemplo isso, chegam na empresa e confundem ele. Vai nos funcionários, achando que os funcionários são o proprietário. E o proprietário é ele que está ali com toda humildade, tratando todo mundo de igual para igual e pronto para servir. É um dos exemplos que eu tenho, e assim a gente tem muitos mais exemplos na vida, conforme Deus vai permitindo que a gente veja. E isso vai nos moldando a imitar também as pessoas que estão falando de Cristo e são humildes. E isso faz com que a gente fale, poxa, mas fulano tem tanto e é humilde e eu não tenho praticamente nada e quero ser grande. Eu preciso mudar o meu modo de pensar. Os padrões do mundo e os critérios de Cristo são largamente diferentes. Entre os filhos do mundo, considerado maior o que tem posse, tem mais dinheiro e mais posição aos olhos humanos, né? Entre os filhos de Deus não consiste na conquista egoísta de bens, mas sim em conferir coisas boas aos nossos semelhantes. Lembremos disso. Tenha cuidado e não procurai a falsa grandeza. Atos 20, 35, o Dr. Lucas diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Mateus 20, de 25 a 27, diz, então Jesus chamou para junto de si e lhes disse, sabeis que o governante dos gentios os dominam e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será o vosso servo. Muitas vezes nós passamos por esses versículos, lemos, mas não aprendemos. Muitas vezes nós cantamos que riquezas não preciso ter, mas sim celestes bens, nem falsa paz, nem vão prazer, porquanto os crentes têm eterno gozo no Senhor, por desfrutar do seu amor. Nós cantamos esses hinos, nós falamos essas coisas, mas nós não praticamos na nossa vida. Nós estamos sempre procurando os melhores lugares, e o melhor lugar é o de servir. O Senhor Jesus foi posto como exemplo
de todo cristão. Esse é o terceiro ponto da lição, que o Senhor Jesus Cristo foi posto como exemplo de todos os cristãos. O versículo 28 diz: a exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Deus nos proveu como exemplo, padrão maior perfeito, a saber, a vida do seu próprio Filho. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Irmão, eu trouxe a Bíblia hoje para não ficar com o celular aqui na frente. Eu falei para a Cláudia assim: Cláudia, eu preciso voltar a folhear a Bíblia. Eu preciso sentir de novo no dedo, sei lá, faz uma diferença enorme do que você ficar digitando. O celular é uma armadilha. Você está ali prestando atenção no que o pastor está falando, você está olhando aquilo lá, você está viajando junto na mensagem, de repente você puxa para a rede social e vai entrar na vida de outra pessoa, vai olhar o que o cara está falando lá do outro lado do mundo. Toma cuidado, toma muito cuidado com isso. Por isso que eu voltei para a Bíblia aqui, viu? Não estranha não, vai ter um pouco de dificuldade, mas a gente vai voltar a isso. Não estou condenando a quem o faz. Tem gente que domina com facilidade, mas não faz bem não, viu? 1 Pedro 2, 21, diz: porque lhe teria sido melhor não haver conhecido o caminho, eu estou em 2 Pedro, perdão, 1 Pedro 2, 21, diz: para isto fosse chamado, pois Cristo também sofreu por vós, olha bem, deixando-vos exemplos, para que sigais os seus passos, deixando o exemplo para que sigais os seus passos. Um dos versículos que eu mais respeito, sempre fico olhando na Bíblia, como exemplo, é Atos 1:1. Parece que é tão simples, né? Parece que é tão simples. Mas para a vida do cristão é tão grande que ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, sobre as coisas que Cristo começou a fazer e a ensinar. Quer ser um crente grande? Faça. Depois, ensine. Esse é o exemplo de Cristo. Primeiro, faça. Depois, ensine. Não fique exigindo que os outros façam o que você não faz. Faça. Isso é lindo. 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que exemplo grande, hein? Paulo, hein? Quem olha para Paulo ali, pensando, uma transformação tão grande, uma coisa tão forte, a vida desse homem, e um exemplo para que nós possamos seguir hoje, né? E Paulo deixa esse pensamento para nós, esse versículo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quão exemplares devem ser os que professam imitar a Cristo? E que inútil é a religião que leva um homem a contentar-se com palavras vazias, enquanto que em sua vida não há pureza nem santidade. Que pena aqueles que desconhecem Cristo como exemplo, finalmente descobrirão que também, olha bem como que é forte esse pensamento do autor do livro aqui, quando descobrir também que ele não os conhece como o povo que salvou. Que triste, né? Passar uma vida inteira querendo ser grande e de repente chega lá e fala: não te conheço você não. Pensa nisso. 1 João 2,6 diz: aquele que diz que permanece nele, também deve andar como ele andou. Também deve andar como ele andou. Como tem sido os seus passos cristãos aí? Num bate-papo em casa, eu e a Cláudia, a gente criou um hábito de bater papo e orar junto. Eu falei para ela assim: vamos fazer uma escala? Isso eu e a minha esposa, viu? Ninguém vai copiar não, que isso é coisa de gente louca, viu? Aí colocamos assim, ó, vamos colocar a nossa vida assim, ó. Quais são as coisas boas que eu tenho feito de testemunho de vida cristã? E quais que são as coisas que eu preciso melhorar? Vamos colocar isso?
Cláudio colocou junto comigo, nós dançamos, nós perdemos aqui, ó. Tem muita coisa que eu preciso melhorar. Tem muita coisa que nós precisamos melhorar. Você quer ser um crente grande? Faz essa conta na sua casa se você quiser, né? E veja o que você precisa melhorar na sua vida. Quando você melhorar a sua vida, vai começar de você. Quando melhorar o seu tratamento com as outras pessoas, quando melhorar a tua comunhão com Deus, naturalmente você vai começar a crescer como cristão. E vai começar a vencer essa conta. Vai mudar. Nosso Senhor Jesus não morreu como Marte, ou exemplo esplêndido de autossacrifício e negação de si mesmo. A morte de Cristo foi um sacrifício pelo pecado do homem. Nunca nos esqueçamos disso. Aquilo que não podíamos fazer, Cristo fez por nós. Eu já repeti para acho que umas centenas de pessoas aquela frase que eu falei há uns meses atrás aqui. Eu sou aquele homem que devia 10.000 talentos e não tinha condição de pagar. Nós temos uma dívida que nós não tínhamos condição de pagar e foi paga por nós. E o autor repete de novo essa frase, que não é minha, é dele, né? Eu só copiei. Nunca nos esqueçamos disso. Aquilo que não podíamos fazer, Cristo fez por nós. Somos devedores dos 10.000 talentos. E não temos condição de pagar a dívida. Ele a si mesmo se ofereceu a Deus, por amor de nós. Hebreus 9, 14. Irmãos, o negócio de olhar a Bíblia não é fácil não, mas a gente vai voltar lá, viu? E quanto mais o sangue de Cristo, imaculado por meio do Espírito Eterno, ofereceu-se a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas e a vossa consciência para servirdes o Deus vivo. Ele se ofereceu para que nós pudéssemos ser purificados dessas coisas. 1 Pedro 3,18 diz mais sobre isso. Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortos na carne, mas vivificados pelo Espírito. Tem algumas perguntinhas que o autor do livro faz para nos fortalecer mais ainda. E é bom nós fazermos cada um para si mesmo. Onde está a nossa humildade? Quando você vai conversar com alguém, você se acha superior? Você tem um pouco mais de conhecimento, você é superior a ele? Não, não é. Quando você está na presença de alguém, você quer falar uma palavra de impacto porque você conhece a palavra. Ouça, é mais valoroso ouvir do que falar. Falar é prata, calar é ouro. Qual a nossa ideia de verdadeira grandeza? Qual que é a tua ideia de verdadeira grandeza? Muitas vezes eu vejo pessoas quietas serem considerados grandes. Atitudes, simplesmente olhar ou se dispor a algo, tornar a pessoa... Você fica olhando e falando, nossa, que exemplo maravilhoso isso daí. E a pessoa não fez nada a mais do que ele tem o hábito de fazer. Estão te olhando. Que exemplo estamos dando ao próximo? Você tem condição de convidar alguém para participar de um culto junto com você? Tem condição de ser convidado por alguém a participar de um culto em outra igreja e dar testemunho de vida cristã? Ou simplesmente você se adapta ao lugar e às pessoas? Essa é a cobrança que eu faço de mim mesmo. Eu preciso ser diferente, eu não posso ser igual ao mundo. Mas eu também não posso me achar superior a ninguém, não. Eu tenho que permanecer cristão em todos os lugares. Qual é a nossa esperança? Essas são perguntas feitas a nós.
E como disse Jesus, aquele que quiser ser grande, esse será o que vos sirva. Vamos orar? Deus, obrigado pela oportunidade concedida, obrigado pelos cuidados que o Senhor tem tido comigo, com a minha família, e eu te peço, continua cuidando, somos carentes, dependemos de Ti, em todos os momentos, ó Pai, não deixa que nós nos engrandeçamos ou nos achamos melhor do que ninguém, mas que nós possamos mostrar que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que tudo provém do Senhor. Seja com a Tua igreja e abençoe a cada família aqui representada, em nome de Jesus.